Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Pessoal, antes de tudo, aqui uma bandeira branca pedindo paz. O meu forte não é empatia. Eu tenho autismo, portanto a minha empatia ela é bem mais seletiva. Isso não significa que eu seja uma pessoa má. Isso só significa que em certos momentos eu penso de uma outra forma. Eu não quero fazer nenhum tipo de coisa aqui que deixe alguém constrangido, que X, que Y e que Z. E as vítimas que eu vou comentar aqui não tem absolutamente nada a ver com, com qualquer tipo de implicação nesse mini ensaio. Isso aqui vai ser um mini ensaio filosófico, tá? Tanto é que eu trouxe livros para embasar o meu raciocínio aqui. Saiu essa notícia terrível, tá? Meus sentimentos às famílias, a todo mundo. Queda de avião em Gramado deixa 9 pessoas mortas. Outras 15 vítimas foram encaminhadas ao hospital após inalarem a fumaça do incêndio provocado pela queda da aeronave. Eu vi que no Google isso já teve mais de 100 mil pesquisas a respeito do avião que caiu em Gramado em cerca de 2 horas, tá? Gramado fica aqui no Rio Grande do Sul, portanto foi pertinho de mim, é a quilômetros de distância de mim isso aconteceu. Vou começar o meu ensaio e a minha premissa é a seguinte: a engenharia social está completa. Está completa. A lavagem cerebral foi feita. Não em relação ao acontecimento, isso é um fato. Não em relação à tristeza da tragédia, isso é um fato. Mas o adestramento da mente das pessoas foi completado. Já era. Já chegou a um ponto sem volta. Dias atrás, houve o prenúncio ou o anúncio de que a Rússia teria alcançado excelso nível de ciência a ponto de criar uma vacina contra o câncer. Deu mais ou menos 20 mil buscas a respeito disso. Ou seja, o acontecimento mais importante do nosso século deu 20 mil buscas. E um acidente de avião deu 100 mil buscas em 2 horas. Isto, isso quer dizer que as pessoas ligam mais para uma tragédia do que para o avanço científico. Claro que a tragédia ela tem um negócio que envolve os sentimentos das pessoas, etc. No entanto, a gente deveria celebrar a ciência e o avanço científico barra tecnológico com mais fervor. Porque quanto mais a ciência avança, mais vidas a gente vai salvar, tá? Eu quero explicar algo para vocês que, bom, o professor Olavo, ele disse lá no Jardim das Aflições, tá? Quando tu coloca um ser humano em estado contínuo de alerta, isso pode produzir danos ao pensamento dessa pessoa. Eu tô falando em palavras mais simples aqui para que todos entendam, tá? Um estudo conjugado da IBM e da Universidade de Stanford demonstrou que é possível produzir artificialmente um quadro paranoico em sujeitos normais, simplesmente submetendo-os a um fluxo de informações que os deixem levemente em estado de alerta contra o risco de situações humilhantes. Isto está na página 110 do livro Jardim das Aflições, do professor Olavo. Sabe as pessoas canceladoras? Tipo, quando tu tem que se cuidar. Oh, meu Deus, será que eu não pronunciei uma palavra errado contra a galera woke? Oh, vou ser cancelado. Isso produz um estado de paranoia em ti. Entendeu como o universo ele é muito sutil? Entendeu como a ciência psicológica ela avança, descobre as coisas e essas coisas são utilizadas por os comunas, wokes, para te prejudicar? Agora, se um fluxo de informações que mete uma leve pressão em ti para te ficar se cuidando, para não se expor à humilhação social, já pode produzir um estado artificial de paranoia. Imagina
um negócio que envolve tragédias, que envolve mortes de pessoas, que envolvem acidentes catastróficos. A televisão tá ligada ali e ela passa 24 horas por dia. Morreu tal pessoa foi eliminada por uma facção, isso aconteceu, o governo tá horrível, isso, aquilo outro. Cara, tu tá sendo exposto a um ambiente tão insalubre, tão insano, que eu não sei como tu consegue viver. Eu não consigo assistir televisão. Se eu assistisse televisão, eu seria completamente paranoico, porque o meu estado mental, ele é submetido a coisas exteriores. E se o exterior está me enviando mensagens de que eu posso ser cancelado, posso ser morto, porque o governo vai me sacanear, porque existem pessoas perigosas por ali na esquina, porque isso, porque aquilo, porque como vocês conseguem viver uma vida minimamente normal com esse tipo de introjeção de pensamento o tempo inteiro? Uma vez que vocês submetem a mente de vocês a isso, vocês começam a ter pensamentos compulsivos orbitando em volta de atrocidades. E isso é explicado aqui no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Na página 68, ele explica que os psicólogos pensam nas ideias como nódulos numa vasta rede. Quer ver como a tua memória é perfeita e na verdade tu não tem problema nenhum de memória? Quando eu falo a palavra limão, não te vem a memória com facilidade alguma cor? Vem, né? A verde. Se eu te perguntar que categoria uma maçã é, tu não vai saber de cara que é uma fruta? Se, se, se tu tá com um resfriado, não é mais fácil tu lembrar que tem um vírus? As ideias funcionam como nódulos se ramificando dentro do nosso cérebro. E assim, ó, quando tu vê uma tragédia, bom, eu até pod... esqueça. Quando tu vê uma tragédia, inúmeras ideias em cascata se formam dentro da tua cabeça. E aqui a gente tem que lembrar também do professor Hélio Couto, arquétipos. Lembra que os arquétipos influenciam a nossa vida? Se tu pensa em ideias de morte, tu tá ativando arquétipos de morte. Bom, no livro também, Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman fala sobre o efeito Flórida. Um psicólogo chamado John Berg realizou um experimento com jovens entre 18 e 22 anos. Ele deu frases embaralhadas, tipo, ele correndo está para o ônibus, rugas no rosto do homem amarelo. Ele deu um monte de frases embaralhadas para jovens entre 18 e 22 anos. Metade dos jovens ficaram com frases neutras e outra metade ficaram com frases que remetiam à velhice. Rugas, devagar, sênil, calvo, grisalho, coisas que remetiam à velhice nessas frases embaralhadas para os sujeitos organizarem. Beleza, metade dos sujeitos pegaram frases neutras, metades remetiam à velhice. Eles terminam esse teste e vão para um outro teste. Eles têm que passar por um corredor. O corredor está sendo, tá sendo gravado e o autor do teste fica cronometrando o tempo em que demora para os sujeitos saírem deste primeiro teste e irem para um segundo teste. Resultado: as pessoas que desembaralharam frases neutras caminharam mais rápido do que as pessoas que desembaralharam as frases que remetiam à velhice. Ou seja, pensar em velhice ativa cascatas de informações na tua mente que impactam totalmente até o teu corpo, até o teu modo de andar.
Isso é o que o professor Hélio Couto diria. Olha, os arquétipos exercem influência real em ti. As pessoas tomam ele como doido, daí o resultado. E isso se chama efeito Flórida, tá? Efeito Flórida. Agora, imagina tu tá a todo momento vendo coisas como mortes, atrocidades, coisas terríveis. O que que o teu corpo não tá entendendo do mundo? Qual a influência real não está acontecendo dentro do teu cérebro? Tu sabendo que uma leve pressãozinha em que tu acha que vai passar vergonha já pode produzir um estado artificial de paranoia. Imagina em relação a tu pensar constantemente que o mundo é tão insalubre que tu pode sair ali na rua e morrer, ou uma viagem de carro vai acontecer uma atrocidade contigo, etc, etc. Para mim, tudo isso é um grande experimento social em que as pessoas ficam expondo suas mentes a essas porcarias e aí o corpo delas reage inundando elas de hormônios defensivos. As pessoas vivem em um estado insalubre de condição emocional horrível e elas não conseguem pensar, elas não conseguem articular um raciocínio básico. Elas estão tão intimidadas com o mundo à volta porque ficam captando fluxos contínuos de desastres que, bom, até o comunismo parece algo positivo na cabeça dessas pessoas que ficam a todo momento tendo contato com o desastre. Parem um pouco com o jornal, parem um pouco com as notícias terríveis. Leiam um pouco mais, pensem com suas cabeças, raciocinem. Sejam espertos, sejam perspicazes. Não deixem que um fluxo de informação contínua impacte diretamente na mente de vocês. Não se guiem por bobagens, se guiem pela inteligência, pela racionalidade, pela perspicácia. Tornem-se as pessoas que vocês nasceram para serem. Se tu é um filósofo e tu sente no âmago do teu ser que tu é um filósofo, torna-te quem tu és. Se tu sente que nasceu para ser empresário, desliga essa porcaria dessa televisão. Se tu quer ser um grande pesquisador científico, dê vazão a essa vontade de racionalizar o universo. Seja um alienado, assim como eu sou. Várias vezes me xingaram aqui na internet. Oh, o Thiago não conhece quem é Glenn Greenwald. Não conheço, eu tava lendo 500 livros, montando uma empresa, ficando rico. É verdade, não conheço. E pra mim é motivo de orgulho. Não conheço um monte de gente famosinha. Não sei das atrocidades, é verdade, não sei. Sou alienado. Mas um alienado com um cérebro, um alienado que pensa por si próprio. Eu não deixo que as notícias comandem o meu fluxo de ideias. Eu comando o meu fluxo de ideias. Sequer seria possível que uma pessoa raciocinasse tão longe assim se ela não tivesse controlando seu próprio cérebro. Enfim, fica aí a recomendação, né, de três livros, na verdade. Eu vou adicionar Marketing e Arquétipos do professor Hélio Couto, Rápido e Devagar do Daniel Kahneman e Jardim das Aflições do professor Olavo. Este aqui é mais difícil de vocês lerem porque a linguagem do professor Olavo é uma linguagem com um vocabulário muito extenso, ele escreve bem pra caramba, só que a linha de raciocínio dele é gigantesca. Não sei como pode um cara conseguir manter tanta. Bom, ele tinha um QI de 167, ele era avantajado intelectualmente. Essa é a resposta. Não sei como, vírgula. Claro que tem a ver com o alto QI dele, né? O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema.
Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.